Dia 18, conhecendo o Padre Henri Caffarel. No vídeo deste mês de fevereiro de 2024, queremos partilhar com vocês trechos de uma conferência do Padre Caffarel na Jornada dos Responsáveis de Setor em 25 de março de 1973, que consta no boletim 32 dos Amigos do Padre Caffarel. Nesta conferência, Padre Caffarel estabelece uma ligação entre a criação do movimento, 35 anos antes, e a sua própria vocação, 50 anos antes. Assim fala Padre Caffarel. Evoco os inícios. Na verdade, o início do movimento remonta muito para além desses 35 anos. Ocorreu há 50 anos, porque foi um dia de março de 1923, há exatamente 50 anos, que tomei consciência da existência de Cristo, da vida de Cristo, do amor de Cristo, da relação de amor entre Cristo e o homem, em que consiste a vida cristã. E isso foi para mim a linha de separação das águas. Para mim, há um antes de março de 1923 e um depois de março de 1923. Foi algo que me marcou e desse dia tenho apenas um desejo: entrar eu próprio mais na intimidade com Cristo e levar os outros a entrarem também nesta intimidade, porque isso foi fundamental na minha vida e deu-me a alegria de viver, a graça de viver, o entusiasmo de viver. Afinal, não posso deixar de desejar aos outros esse encontro com Cristo vivo, essa descoberta de que Deus é amor. É por isso que, desde que entrei para o sacerdócio, fui sempre estimulado a ajudar aqueles que encontrava a fazer este encontro e a progredir nesta intimidade. E quando, há 35 anos, chego ao início das equipes, conheci alguns casais que me pediram que os ajudasse a descobrir Cristo e a unirem-se a Ele, não ao lado ou à margem do seu matrimônio, mas no seu matrimônio, através do seu matrimônio, surgiu em mim este desejo renovado de ajudar as pessoas a fazer esta descoberta. Mas isto era muito novo para mim. O que me perguntavam não era como é que os cristãos deviam caminhar, mas como é que os cristãos casados podiam fazer esta descoberta, como homens e mulheres, habitados por um amor humano muito belo. Nunca devemos esquecer que as equipes de Nossa Senhora começaram com jovens casais em quem o amor tinha uma cor primaveril, trepidante, empolgante, alegre, cheia, não direi de ilusões, mas de esperança. Quando aqueles homens e mulheres que viviam um amor humano muito alegre e muito belo vieram ter comigo, a questão não era tanto como conciliar este amor humano com o amor muito real de Cristo que eles tinham, mas como torná-lo uma só e mesma coisa. Eles estavam muito mais preocupados em crescer no amor de Cristo do que em crescer no amor humano, embora tivessem um desejo muito forte de o fazer. Mas foi aquela procura de Deus, aquele desejo de responder ao apelo do amor de Cristo, que os levou a pedir-me que trabalhasse com eles. Se procurarmos o carisma original, não há dúvida. Não se tratava de descobrir as leis humanas do amor e do matrimônio, de aprender mais sobre a moral conjugal e familiar. Não ouvi esses termos serem pronunciados por eles. Ou de ver qual era o papel social da família. Não se tratava disso. Havia, no início, um desejo espiritual muito forte, muito veemente. Por isso, todos aqueles primeiros anos foram de aprofundamento do amor. É muito curioso. Logo no início,
O foco estava na procura do amor. Que é o amor? Lacordaire dizia: não há dois amores. Se conhecemos o amor conjugal, conheceremos melhor o amor de Deus. Se conhecermos melhor o amor de Deus, conheceremos melhor o amor conjugal. E foi essa a busca apaixonada e apaixonante daqueles primeiros tempos. Que é o amor? Na altura, teria gostado de escrever um tratado filosófico sobre o amor. Parecia-me realmente que era aí que estava a chave do universo. Foi Claudel que disse: compreendi que ali estava a chave do universo, a chave do humano e a chave do divino, a chave de tudo. Que é o amor? E penso, ao fim de 35 anos, que esta meditação sobre o amor nunca deve ser interrompida, porque é a única realidade que existe. Deus é amor. O homem é amor. Não compreendemos nada se nos situarmos fora do amor. E depois, o Senhor permitiu que acontecesse a terrível provação, o que penso que explica o fato de as equipes de Nossa Senhora não terem permanecido na esfera de algumas pequenas famílias privilegiadas, mas se terem desenvolvido. A terrível provação da guerra e os 5 anos dolorosos e ameaçadores de angústia, muitas vezes num país ocupado pelos vizinhos. Foi uma bênção para as equipes, porque nessa altura não era preciso falar de ascese, era obrigatório praticá-la. Penso que o movimento não teria arrancado sem isso. E penso que, não falo de infelicidade dos anos seguintes, nunca mais houve aquela miséria em que estávamos mergulhados, aquela ameaça que conhecíamos, aquelas casas que esperavam sempre a visita insólita de alguém às 5 horas da manhã para chamar o pai ou o filho mais velho. Não me atreveria a dizer que pena, mas é certo que as equipes de Nossa Senhora devem muito a esses anos difíceis. Porque tudo era duro, porque tudo era difícil, porque não nos podíamos dar ao luxo de discussões intermináveis, não nos podíamos dar ao luxo de recriminações e disputas. Tínhamos de viver e íamos ao essencial. E rezávamos muitíssimo. Lembro-me daquelas noites de oração. Por vezes era por um chefe de família, em que hora após hora nos revezávamos numa dependência de uma casa para rezar a Cristo pela pessoa que tinha sido levada de manhã, pela mulher e pelos filhos. Nunca devemos esquecer isso. E na medida em que os casais do movimento esquecem a grande lei da ascese, aliás, estou enganado quando falo de lei da ascese, são as exigências do amor. É outra coisa, o amor ciumento de Deus, aquele amor que não admite concessões. É isso a ascese. Quando isso é esquecido, as equipes desviam-se, regridem, a trajetória tende a regredir. A este período doloroso, seguiu-se um período de expansão, como se a primavera resplandecesse depois do inverno. As equipes transpuseram as fronteiras e espalharam-se por todo o lado. Mas penso que foi precisamente durante aquele longo e doloroso inverno que aquela primavera se preparou. Fiquei tão impressionado, e comigo também os membros da equipe responsável, que quando as equipes chegaram na Bélgica, no Brasil, em tal ou tal cidade importante da França, ficamos com a impressão de que havia sempre um sacrifício no início. Num determinado lugar, lembro-me que foi o marido quase a morrer quando regressava do cativeiro. No outro lugar, foi outra coisa. E a partir deste sacrifício inicial, houve um boom das equipes numa cidade, num país, e isso
era muito impressionante na altura. Impressionou-me porque acontecia com muita frequência. Foi um salto para além das fronteiras. Foi um desenvolvimento. Foi a época em que se falava muito de espiritualidade conjugal, isto é, a ciência e a arte de se santificar, não apesar do matrimônio, mas no matrimônio. Servo de Deus Henri Cafarel, Intercedei a Deus pelos fins das guerras e pelo Papa Francisco. Até o próximo dia 18, com o nosso projeto Dia 18, conhecendo Padre Henri Cafarel.